distância também, os internautas, Facebook do Aurélio Robles, compartilhado com a comunidade Vida Nova. Sejam todos bem-vindos, que possamos, esta música tão gostosa, que nos pacifica, né? Que nos dá muita paz, nos harmoniza, possamos entrar em sintonia com o plano maior da vida. Mestre Jesus, estamos todos aqui reunidos em Teu nome, sentindo aqui a presença do Seu amor, da Sua paz, trazidas pela direção espiritual do Pátria, esses mentores espirituais, que estão sempre muito atentos, muito preocupados com a nossa evolução, com o nosso bem-estar, e hoje não é diferente. Obrigado por nos proporcionar mais essa oportunidade, mais este aprendizado. Permitir que possamos ser auxiliados para encontrar as melhores palavras, a fim de que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que nos faz compreender os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Então nós vamos falar hoje sobre o conhecimento da lei natural. Nós já iniciamos esse estudo, que faz parte do capítulo 1, parte 3 do Livro dos Espíritos, que fala da lei divina, da lei natural. Então, capítulo 1, lei divina ou natural, vai das questões 614 a 648. São muitas questões, não dá para fazer numa só. Nós já fizemos, no dia 5 de maio, das questões 614 a 618. E hoje nós vamos falar das questões 619 a 628. São 10 questões. Mas quais são essas leis naturais que nós falamos lá no dia 5 de maio? Vamos só dar uma relembrada nelas, tá? Falamos só os títulos, né? Quais são essas leis naturais? Lei de adoração, adorar a Deus, nós já falamos, leis de adoração. Lei do trabalho, são leis naturais, faz parte do nosso aprendizado. Lei de reprodução, são leis naturais, a gente vê a natureza se reproduzir. Lei de conservação, todos procuram se conservar. Lei de destruição, destruição da matéria, uma coisa natural, todos nós temos um tempo de início, um tempo de término, lei de destruição. Lei de sociedade, todos nós precisamos viver em sociedade. Lei de progresso, nós precisamos progredir. Lei de igualdade, todos nós somos iguais, devemos nos respeitar uns aos outros. Lei de liberdade, liberdade com determinada responsabilidade. Nós não temos liberdade absoluta, não podemos fazer qualquer coisa, tudo. A nossa liberdade também tem restrição e justiça. Mas tudo isso aqui nós vamos falar mais lá na frente com mais detalhe, que faz parte também dessa divisão da lei natural. Hoje nós vamos dar só um el passante, somente para facilitar o nosso entendimento nas questões que nós vamos ver na manhã de hoje. Então vamos na primeira questão. Kardec pergunta aos espíritos: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Antes do Cristo, será que nós tínhamos como conhecer essa lei? No que os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem ainda, Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então, todos nós temos essa lei de Deus em nós,
mas ainda nós não a compreendemos melhor. E um dia nós vamos compreender-a melhor. Todos podem conhecer a doutrina espírita? Todos podem conhecer a doutrina espírita, né? Mas uns compreendem melhor que outros. Só o passar do tempo vai fazer com que todos conheçam da mesma forma que a gente conhece, né? Aí tem uns comentários de Kardec que diz assim: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que, a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se devesse cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? A Terra é uma morada há milhões de anos e nos oferece essas encarnações para nós. Quantas encarnações nós já passamos por essa morada, por esse plano aqui, por esse planeta, né? E ainda hoje existem seres que vivem na selvageria, que vivem no meio do mato. Virou, mexeu, a gente vê, encontrou-se uma tribo lá não sei aonde, que não teve contato com a humanidade, com ninguém. Então essas pessoas que desencarnam, que morrem nessa selvageria e que não têm as condições que nós temos de conhecer o que nós estamos conhecendo, como que faz? Estão perdidas para sempre? Não vão ter a chance de aprender, a chance de progredir? Não é assim, né? Então, essa é a lei de Deus, a justiça divina, que quando aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o que nós estamos conhecendo hoje, a reencarnação vai permitir que se conheça amanhã. Então, é a justiça divina nos esclarecendo, nos colocando, né, a encarnação como um processo de progresso, de evolução. Na questão 620, Kardec pergunta: a alma, antes da sua união com o corpo, ou seja, espírito, né, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Será que nós lá no plano espiritual compreendemos melhor essa lei de Deus do que aqui quando chegamos? Vamos ver a resposta. Ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo, mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Tudo de acordo com a evolução. Lógico que espíritos mais evoluídos, né, espíritos perfeitos como Jesus, que vieram aqui, ele já conhecia as suas outras encarnações e já conhecia também o futuro, já sabia muitas coisas que ia acontecer. Agora, nós ainda não temos esta condição. Então, tudo de acordo com a evolução de cada um. Chico Xavier, com certeza, sabia muito mais do que nós sabemos, né? Então, uns entendem a doutrina espírita com mais facilidade. Outros não querem nem ouvir. Não, Deus me livre, não quero nem ouvir falar disso. Não quer nem espiritismo? Não, isso é coisa, né? Não tem nada a ver. Quer dizer, nem conhece, nem veio vivenciar, mas fala mal. Então, cada tempo a gente aprende alguma coisa nova. Na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Onde será que está escrito? Onde será que Deus escreveu a sua lei? E a resposta é muito clara dos espíritos, né? Na consciência. Na nossa consciência está escrita a lei de Deus. Mas será que é nessa consciência física? Não, na nossa consciência espiritual. Nós, como espíritos, essa lei de Deus está escrita na nossa consciência. Somos seres, espíritos, criados por Deus, perfeitos. Deus não faz nada que não seja perfeito. Nós somos criados perfeitos. Só que as leis de Deus que estão na nossa consciência, elas estão adormecidas. E elas vão sendo despertadas a
partir das nossas encarnações, a partir do nosso aprendizado. Lembra que eu falei dos selvagens? Está muito mais adormecido do que nós, lógico, porque nós temos mais conhecimento, nós já sabemos o que é certo, o que é errado, né? Então nós já sabemos o que é bom, o que é ruim, eles ainda não sabem. Muitas vezes eles cometem coisas ruins, atrocidades, sem saber que estão fazendo isso. Muitas vezes eles matam um outro ser humano para se alimentar, porque no passado a gente sabe disso, mas para eles aquilo era a coisa mais natural, é a coisa mais certa. Então, conforme nós vamos progredindo, nós vamos sabendo o que está certo e o que está errado, e nós vamos deixando de fazer as coisas erradas, né? Aí tem uma sub-pergunta nessa questão, que Kardec pergunta aos espíritos. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de revelar? Se nós já trazemos essas leis de Deus na nossa consciência, para que revelar isso? Nós já até sabemos a resposta, né? Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. É por estar adormecida é que há necessidade de ser lembrada. É por estar adormecida é que há necessidade de espíritos melhores do que nós, né, venham aqui para nos lembrar dessa verdade. E aí a gente lembra, por exemplo, de um Chico Xavier, que escreveu tantas coisas, que trouxe tantas mensagens para relembrar o quê? A verdade, a lei de Deus. Esta verdade é muito forte, muito presente nos ensinamentos do Cristo. E o que Chico Xavier fez? Relembrar a todos nós essas verdades que Jesus nos ensinou, que Jesus nos trouxe como aprendizado. Passado 2000 anos e nós ainda estamos aqui patinando, tentando entender os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Jesus. Questão 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Lógico que deu, né? Nós já falamos sobre isso. Sim, certamente. Em todos os tempos da humanidade, os homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. N exemplos, muitos exemplos. Antes do Cristo, nós já tivemos Sócrates, e tantos Aristóteles, e tantos outros que vieram antes do Cristo trazer esses ensinamentos. E depois do Cristo? Nós temos exemplos recentes, né? Chico Xavier, o próprio Divaldo, que também é um espírito que traz bastante ensinamento para nós, né? São Francisco, Kardec, Madre Teresa, Irmã Dulce, São Francisco de Assis. Olha quantos espíritos já encarnaram aqui no nosso plano para nos trazer ensinamentos, para fazer com que a gente desperte nos ensinamentos do Cristo, que faz, acorda! Até quando você vai ficar patinando e esquecendo as leis do Cristo, esquecendo o que Jesus nos ensinou? Então, vai parar aí? Não. Em outras encarnações, vão vir outros espíritos superiores aqui também, para continuar lembrando nós que estamos aqui, de que essas leis do Cristo é a certa e é o único caminho mais curto que nós temos para alcançar a nossa evolução, para que nós sejamos espíritos perfeitos e bondosos. Na questão 623, Kardec pergunta: os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam, algumas vezes, enganados e, frequentemente, não os extraviaram por meio de falsos princípios? Será que lá atrás não teve alguém que extraviou, que desviou dos ensinamentos do Cristo? Será que não teve? Será que hoje também não tem? Mas vamos ver a resposta dos espíritos. Aqueles que não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como, em definitivo, eram homens de gênio, inteligentes, né? No meio mesmo dos erros que eles ensinaram,
frequentemente se encontram grandes verdades. Será que nos dias de hoje não há ainda aqueles que continuam a transviá-los, oferecendo um cantinho do céu, um pedacinho do céu, vendendo, ou falando, para você ir para o céu você precisa fazer isso, para você ir para o inferno é só você pagar, só você comprar. Será que não existe? Eu acredito que ainda hoje não existe, ainda existem. As religiões existem. Mesmo não tendo o mesmo entendimento nosso, elas trazem verdades. Elas fazem um mundo melhor. Porque nenhuma delas ensina a matar, a roubar, a destruir. Todas elas ensinam alguma coisa de bom. Pode não ter a mesma compreensão que nós temos da vida que segue no plano espiritual, que a vida continua. Pode ter um outro entendimento? Pode. Mas todas elas trazem verdades importantes e que vale a pena a gente estudá-las. E, aliás, caridade e amor ao próximo independe de religião. Tem muita gente que não acredita em Deus, que é ateu, mas pratica muita caridade, faz muitas coisas boas ao próximo. Na 624, Kardec pergunta: qual é o caráter do verdadeiro profeta? A gente percebe que as perguntas que Kardec faz aos espíritos, ele cutuca, né? Ele vai querendo escafunchar, pedir, perguntar, para trazer esclarecimento para nós, né? No que os espíritos respondem. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras, por aquilo que ele fala, e por suas ações, por aquilo que ele age, pelos seus atos. Deus não pode se servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então são pessoas boas que trazem ensinamentos bons para a gente, não só por palavras, mas também por ensinamentos. Quando a gente é bom, mesmo que a gente seja apedrejado, a gente continua sendo bom. A gente continua usando de bondade com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Eu trouxe aqui uma lição, um texto, que eu gostaria que a gente refletisse muito nesse texto. Havia um homem que era feliz. Ele não era rico, nem pobre, mas ele era feliz. Apenas vivia feliz com tudo que Deus lhe havia permitido alcançar. Em seu trabalho, ele era alegre, assim como também em casa ou junto dos seus amigos. De nada reclamava, nada, ele só agradecia, nada reclamava. Ao contrário, agradecia tudo o que tinha e a saúde que desfrutava. O tempo passou e, igual a todo mundo, aquele homem envelheceu, como nós, né? Passa e a gente envelhece. Certo dia, a morte veio buscá-lo e ele partiu. Quando chegou diante da porta do céu, a secretária de São Pedro o atendeu, mas por mais que ela procurasse, não encontrava o seu nome para que ele pudesse entrar para o céu, né? Então ela olhou para aquele homem e viu a pureza, a simplicidade, a bondade daquele homem. Mas por mais que ela olhasse na lista de São Pedro, o nome dele não estava na relação. Ela chamou por São Pedro e explicou o nome daquele senhor, não constava da sua lista. Portanto, ele não poderia entrar. Enquanto procuravam por seu nome no fichário, aquele homem permanecia tranquilo, imperturbável, capaz de espírito, otimista, sem esbravejar, sem nada. São Pedro olhou até o fichário do purgatório, mas lá também não constava o nome daquele cidadão. Então São Pedro lhe disse que ele teria que ir para o inferno. Sem se abalar com a notícia, aquele homem foi conduzido para o inferno. Ele não se abalou, simplesmente ele foi para o inferno. Algum tempo depois, o demônio bateu à porta do céu e mandou chamar São Pedro. Foi lá chamar São Pedro, né? Muito irritado, o dono do inferno disse a São Pedro que buscasse aquele homem.
pois desde que ele havia chegado por lá, a alegria começou a reinar. Disse o demônio que aquele homem conversava com todo mundo, espalhando esperança, abraçava um, abraçava outro, afagava um e tratava todos com carinho e educação. Isso não poderia continuar, porque dentro de pouco tempo, certamente o inferno se tornaria um céu, e isso ele não iria admitir. Moral da história, gente. Mesmo que se a gente for mandado para o inferno, por engano, não vão querer a gente lá, vão expulsar a gente lá. Vai embora daqui, porque aqui é lugar só de gente ruim, não adianta, vai ser expulso de lá. Quem que é? Que chance, hein? Que chance. Então nós também podemos construir o nosso céu até no inferno. O que o homem fez, né? Mesmo no inferno, ele construiu o céu lá, ele fazia o bem, ele afagava todo, abraçava todos. Isso aqui, gente, para quem tem, está no livro Para Não Perder a Vontade de Viver, do Jamiro dos Santos Filho, é da editora Pilares. Então estou dando a fonte também, porque ninguém pode reclamar aí de direitos autorais. A gente está falando, mas está dando a fonte também, tá? Quem tem o livro é só ler, está lá. Mas vamos continuar aqui com as questões de Kardec. Como ele falou aqui, que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, e que se reconhece por suas palavras e suas ações, eu achei oportuno contar essa história. Na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual será o espírito mais perfeito que veio para nós, hein? Sabemos, né, gente? Veio de Jesus, né? Sabemos também que nós estamos muito distante desse espírito de Jesus. Eu, pelo menos, estou muito distante. Anos, luz de distância, né? Mas sabemos também que espíritos com menos envergadura de Jesus vieram até o nosso plano aqui, já citamos alguns, e que eu também estou muito distante desses espíritos. Tem pessoas que estão mais distantes? Tem, lógico, eu sei disso. Mas tem pessoas que estão mais próximas também. Qual é o grande objetivo nosso? É chegar até lá. Então, quanto antes a gente mudar, fazer a nossa reforma íntima e ter esses espíritos como exemplo de ensinamento para nós e procurar fazer igual a eles, melhor para nós. Aí tem um comentário de Kardec aqui que diz: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus no-lo oferece com o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então, não existe espírito mais perfeito do que Jesus que apareceu sobre a terra. E o próprio Jesus nos disse, né, que ele não veio destruir a lei, e sim cumprir a lei. Então ele veio aqui para cumprir a lei, para nos ensinar tudo aquilo que nós precisávamos para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Na 626, Kardec pergunta: as leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes delas não tinham conhecimento senão por intuição? Ou seja, aqueles que viveram em nosso plano antes de Jesus, como conhecer as suas leis? E os espíritos respondem: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Quer dizer, na natureza por toda parte está escrita as leis de Deus? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Então, a cada encarnação, um ensinamento novo, mesmo que incompleto. Então, desde o mundo primitivo, nós estamos aprendendo. Então, cada encarnação nossa, nós vamos evoluindo, e aí a cada encarnação vem espíritos melhores
para nos trazer algum conhecimento. Quando a gente pega a Bíblia lá no Velho Testamento, né? Adão e Eva, a raça adâmica, aqui já existia, gente. Essa raça adâmica que veio de um outro planeta, de um outro plano espiritual, trouxe muitos ensinamentos, muita tecnologia para ensinar as pessoas, aqueles espíritos que estavam aqui encarnados, e trouxe bastante conhecimento. Mas isso não é assunto para essa exposição, só citei como exemplo. A questão 626 ainda continua. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-la quando quis procurá-la, e é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é por isso também que se encontram em seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela sua ignorância e a superstição. Nada estacionário, tudo está em movimento, a natureza está em movimento, as formigas, os pássaros, o mar, nós estamos todos em movimento. No passado nós tínhamos deuses, Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva, Deus da planta, Deus, um monte de Deus, né? Eram vários deuses, né? Conhecimentos incompletos pela nossa ignorância. Mas nós, mesmo com a nossa ignorância, e mesmo que incompleto, alguma coisa nós aprendemos. Senão nós não estaríamos hoje sabendo o que nós estamos aprendendo e estudando hoje. Na 627, Kardec pergunta: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Se Jesus ensinou tudo, por que os Espíritos têm que... né? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Será que os Espíritos têm alguma coisa a ensinar para nós a mais? E a resposta é: a palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo o mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Ou seja, passado quase 2000 anos que Jesus esteve aqui no nosso plano, muita dificuldade ainda de entender, os resultados são pífios. A gente vê tanta maldade, tantas guerras, tanta destruição, tanta falta de solidariedade, tanta falta de caridade. Então, passado 2000 anos, os resultados são tão pequenos. Então, há necessidade, sim, de que os Espíritos venham nos ensinar, nos ajudar para compreender melhor esses ensinamentos do Cristo. Aí, continuando a 627, os Espíritos dizem: estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Então, até hoje, cada um interpreta as leis do Cristo ao seu bel prazer, de acordo com a sua conveniência. É assim, eu acho que é assim, outro acho que é assado. Não, as leis do Cristo têm que ter um único direcionamento, um único caminho. E qual que é esse caminho? Amor, caridade. Esse é o único caminho. Aí na 628, os Espíritos perguntam: por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Será que não foi? É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como luz. É preciso nos habituar a ela. Pouco a pouco, de outra forma, ela nos deslumbra. Imaginamos nós sairmos de um ambiente totalmente escuro e receber aquele facho de luz. A gente não consegue enxergar. A verdade espiritual é a mesma. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas
como as que lhe é dado receber hoje. Isso é uma verdade, né, gente? Olha que a gente recebe instrução, olha que a gente recebe mensagens, comunicações tão instrutivas no dia de hoje, né? Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra, a da qual faziam mistérios aos profanos, segundo eles. Então, cada coisa ao seu tempo. No passado vinham também espíritos com certa envergadura, com certo desenvolvimento. Mas hoje essa verdade é muito mais clara, muito mais abrangente, muito mais fácil de a gente compreender, né? Todos nós teremos caminhos iluminados pelo nosso caminho e nós podemos escolher luz ou escuridão. E terminando a 628, os Espíritos dizem assim: entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, a esquecer, mesmo as coisas do passado. Nada está errado. Nós achamos que está errado. Nada está errado. Não podemos negligenciar nada. Porque tudo contém os germes de grandes verdades, que ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios, sem fundamentos, são fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui vos parecer sem razão e da qual, hoje, a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudo nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Então, tudo aquilo que estavam no passado tinha algumas em verdade, tinha algumas consequências, alguns estudos que desviou, tinha. Mas se nós não conhecêssemos aquilo, hoje nós não saberíamos como comparar o que nós temos hoje com aquilo que nós tínhamos ontem. Então é necessário aquilo para nossa comparação. Então tudo que existe na natureza são grandes verdades e todas elas trazem algum ensinamento para todos nós, independente do tempo. Passado 1000, 2000, 10.000, 1 milhão de anos, tudo é importante. O que vai nos acontecer hoje também é importante para a nossa compreensão. E a doutrina espírita nos facilita e muito a compreender esta multidão de coisas, as vicissitudes da nossa vida, de onde viemos, por que estamos aqui, por que sofremos, por que somos felizes, por que temos reveses, para onde vamos, o que vai acontecer com todos nós depois disso. Só a doutrina espírita e só a reencarnação nos ajuda a compreender a nossa passagem, o nosso progresso, a nossa instrução e a nossa evolução. Era isso que eu tinha para passar na manhã de hoje. Obrigado a todos pela paciência. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Agradecemos também aos internautas. Que Jesus possa continuar nos ajudando. Fiquemos em silêncio aqui, mentalizando alguém que esteja precisando de um passe, de um tratamento espiritual. Com certeza a espiritualidade encontrará acesso a cada um. Agora eu convido os médicos